Pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre os modelos atômicos, tá? A distribuição eletrônica, o que é o número de massa, o número de prótons, que é o número atômico, tudo isso, tá? Primeiro a gente vai começar pelos modelos atômicos. São 4 modelos atômicos, sendo o primeiro o modelo de Dalton. O modelo de Dalton também é conhecido como modelo da bola de bilhar, tá? Pessoal, aqui ela parece uma bola de sinuca. Para Dalton, um átomo era uma bola maciça. Tá? Dalton dizia que átomos da mesma substância seriam idênticos. Então, dois átomos de hidrogênio seriam iguais. Já átomos de elementos diferentes seriam diferentes. Um átomo de hidrogênio é diferente, por exemplo, do átomo de oxigênio, no seu tamanho, proporções e etc. Tá? Em Dalton, a gente já tem a ideia de que átomos são indivisíveis. Inclusive, átomo significa isso. A, prefixo de negação, e tomam partes, divisões, tá? Então, átomo é aquilo que não é divisível. Depois, posteriormente, a gente sabe que o átomo tem partes menores, tem partículas que vai compor ele, tá? Mas, a princípio, essas são as ideias ligadas ao modelo de Dalton. Depois do modelo de Dalton, tem o modelo de Thomson, tá? Que é um modelo conhecido também como modelo do pudim de passas, tá? É como isso aqui, ó, onde está em vermelho é o pudim, em azul são os elétrons, tá? Negativos são as passas, tá? Então, o modelo de Thomson já levava em consideração cargas elétricas, o que o de Dalton não levava em consideração, tá? Então, ele surge com a ideia de um átomo neutro. A gente sabe que um átomo é neutro quando o número de prótons e elétrons são iguais, hoje em dia, tá? O átomo possui um núcleo, esse núcleo é positivo, e existem elétrons neles. Esses elétrons são negativos, tá? No modelo seguinte, que é o modelo de Rutherford, aqui já surge uma terceira coisa que eu não tinha antes, que é um nêutron, tá? Então a gente tem aqui um núcleo denso, ele é pequeno, e os elétrons orbitam ao redor do núcleo. Então aqui a gente tinha os elétrons presos aos prótons, que é a parte positiva, que é o núcleo, tá? E aqui não, ó, a gente tem um núcleo, que é bem pequeno, mas ainda é maior que os elétrons, ficam circulando ao redor dele. Tá? Os elétrons circulam nessas esferas que a gente vai dar o nome de eletrosferas. Então, os elétrons orbitam o núcleo atômico. Esse modelo é conhecido como modelo planetário. É como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons ao seu redor fossem os planetas. Depois, a gente tem o modelo de Bohr, tá? Que a gente também pode ver em alguns lugares como o modelo Rutherford-Bohr, tá? Que é como se um fosse uma evolução mais próxima do outro, tá? No modelo de Bohr, aí vai ter níveis de energia. O que são esses níveis de energia? Aqui no meio tem o núcleo, tá? E ao redor do núcleo existem esses anéis, que são os níveis de energia, ou as camadas energéticas, tá? E é nesses níveis que vão ficar os elétrons, tá? Então a gente tem órbitas aqui, estacionárias, e a quantização de energia, tá? A gente vai ver a seguir que existe um número máximo de elétrons que cabe em cada um desses níveis, tá? E é um modelo que tem um núcleo também. Então esses são os 4 modelos. Então, aqui é uma reação de Rutherford, onde tem aqui o núcleo. Dentro do núcleo, a gente tem os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que, como não sugere, são neutros. Ao redor, a gente tem os elétrons, que têm carga negativa, circulando na eletrosfera. Esse aqui acaba sendo o modelo mais comum, o modelo mais conhecido, né? E daí vamos ver as partículas atômicas. Ok, a gente falou que o átomo vai ter lá um núcleo, onde a gente tem prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo ficam os elétrons. E daí a gente vai ver algumas coisas. A primeira é o número atômico. O número atômico é expressado pela letra Z maiúscula. Tá? O número atômico vai indicar a quantidade de prótons que existe no núcleo. E lembrando, se o átomo tiver neutro, o número de prótons é sempre igual ao de elétrons. Tá? O número atômico é exclusivo para cada elemento. Então, o número 1 é o número atômico apenas do hidrogênio, o 2 do hélio, o 3 do lítio, e assim vai, tá? É como se fosse o número da sua identidade, é como a gente vai identificar um elemento. É pelo seu número atômico, que é pela letra Z, lembrando, é a mesma coisa que o número de
prótons. A gente vai ter o número de massa. A massa vai corresponder à soma dos prótons e dos nêutrons, ou seja, a soma daquilo que está no núcleo. Por que a gente não considera aqui elétrons para calcular a massa do átomo? Porque o elétron vai possuir massa desprezível. Tá? É tão pouco que a gente acaba não considerando. É como se fosse, por exemplo, você vai se pesar e para isso você não tira o brinco da sua orelha, porque em comparação ao resto do seu peso, na sua massa, o brinco vai ter uma massa desprezível. Então, A maiúsculo, que é como a gente representa a massa, vai ser igual a P, que é prótons, mais N. Mas como a gente acabou de ver que o número de prótons é o número atômico, a gente pode ver que A sendo igual a Z, já que Z é a mesma coisa que P, mais N. Então, A é igual a P mais N, ou A é igual a Z mais N, ambos estão corretos, ok? E daqui a gente vai falar de íon. Por quê? A gente falou aqui, ó, que os átomos são neutros quando a gente tem prótons com a mesma quantidade de elétrons. Mas se eu ganhar ou perder elétrons, o que acontece? Eu não vou ser mais um átomo neutro. Eu vou estar um átomo com carga positiva ou carga negativa. Ah, professor, e se ao invés de perder ou ganhar elétrons, perder prótons? Lembra, cada elemento tem o seu próprio número de prótons. Se mudou o número de prótons, ele virou um outro elemento. Ok? Então, os íons podem ser de dois tipos, os íons positivos e os íons negativos. Tá? O primeiro que a gente vai ter são os cátions. Os cátions são íons positivos. A gente vai ter um cátion quando o átomo perder elétron. Tá? Então, a gente representa, bota o elemento e bota um mais do lado. Mais por quê? Porque agora ele está positivo. Se eu não indico nenhum número, quer dizer que ele está positivo porque perdeu um elétron. Se eu boto um número aqui do lado, está indicando quantos elétrons ele perdeu para ficar positivo. Tá? Ânions. Ânions são os íons negativos. Então, é um átomo que ganhou o elétron. A gente usa a letra minúscula. Aqui tem que tomar cuidado, porque você vê o mais aqui, você associa a ganhar. Você vê o menos aqui, associa a perder. Quando é o contrário. Lembra que elétron tem carga negativa. Então, se você ganha mais elétron, você vai ficar mais negativo. Se você perde elétron, você fica positivo. Tá? E daqui a gente vai para semelhanças atômicas. Tá? Quando dois átomos possuem um número de prótons iguais, o número atômico igual, a gente chama ele de isótopos. Iso é igual. Repara aqui o que a gente está destacando algumas letras. Ó. Nos isótopos, o P de próton, nos isóbaros, o A de massa, nos isótonos, o N de nêutron. Tá? E depois do is eletrônico, o E de elétron, mas tem até inclusive elétron no próprio nome. Tá? Então, quando eu tenho dois elementos com o mesmo número de prótons, mas a massa é diferente, eu tenho isótopos. Então, aqui ó, a gente tem a redução do carbono. Esse é o carbono aqui, 12, e esse é o carbono, 14. Ambos possuem o mesmo número atômico, 6, que é esse número de baixo. Mas a massa está diferente. Isóbaros, quando a massa é igual. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho nitrogênio. Elementos diferentes, já que os números de prótons são diferentes. Tá? Um tem 6, outro tem 7. Mas a massa de ambos aqui vai dar o mesmo valor. Por quê? 14 menos 6, e aqui 14 menos 7. Isótono, a gente vai ter isótonos quando o número de nêutrons for igual. Tá? Ó, a massa aqui era igual, aqui o número de prótons era igual, e aqui o número de nêutrons é igual, tá? 10 aqui, com 4, 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6 também. O número de nêutrons é igual. Da onde saiu essa conta? Daqui, ó. A gente já sabe, no primeiro, berílio, é 10. 10 é igual ao número de prótons, que é 4, mais N, que a gente não sabe. 4 mais quanto que vai dar 10? 10. Faça a conta inversa. E conto 6. Mesma coisa aqui. 11, opa, menos 5, 6. E os eletrônicos são quando eu tenho átomos do mesmo número de elétrons. Tá? Você repara aqui, ó, são elementos diferentes, então eles possuem número de prótons diferentes. A massa é diferente, mas o número de elétrons vai ser igual. Por quê? Esse cara aqui ó, tem 11 prótons. E a gente está vendo que ele está positivo. Se ele está positivo, quer dizer que ele
perdeu elétrons, tá? Então, antes ele tinha 12, tá? E assim a gente identifica se como mudou e por que ele está igual ou não. Aqui, ó, uma representação maior do que o esquema, tá? Onde a gente tem um símbolo do elemento químico, primeira letra maiúscula, segunda minúscula, sempre. E aqui, ó, tem dois números. Um indica a massa e o outro indica o número atômico. Em caso de dúvida, lembra, se a massa é o número atômico mais o número de neutro ainda, o número de massa sempre tem que ser o número maior. E aí a gente vai entrar nas camadas, tá? Lembra quando a gente viu o modelo de Bohr, ó, onde a gente tem esses níveis, essas esferas, se afastando do núcleo? Cada camada dessa tem um nome. Tá? A gente começa pela camada K, camada L, conforme vai afastando, chega até a camada Q. Tá? Então são 7 camadas, ou níveis, tá? Começando pela camada K e seguindo a ordem alfabética, L, M, N, até chegar no Q. Ok? Existe um número máximo de elétrons que cabe em cada camada. Na camada K só cabem 2 elétrons, na L, 8, na M, 18, N, 32, e daqui em diante a gente vai espelhando. Ó, 32, 32, 18, 18, 8, 8. Em algumas versões, bota 2, tá? A gente sempre vai começar pela primeira camada, acabou a primeira camada, vai para a segunda, e assim sucessivamente, tá? Aí, esse número é o número máximo de elétrons. Eu posso ter menos, só não posso ter mais. Então, vamos ver um exemplo aqui. O primeiro exemplo é o oxigênio, que vai ter número de atômico 8. Se eu não tenho nenhum sinal positivo nem negativo nesse oxigênio, eu sei que ele não é um íon. Tá? Se ele não é um íon, ele é um átomo neutro. E se ele é um átomo neutro, o número de prótons e elétrons são iguais. Então, se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons. Então, vamos distribuir esses elétrons. Primeiro, a gente começa pela camada K. Na camada K, cabem até 2 elétrons. Se eu tenho 8, eu posso botar 2 ali. Eu não posso botar mais que 2, porque só cabem 2. Estou na camada K, botei 2. Mas se eram 8, ainda faltam 6. Então, eu boto esses 6 na próxima camada, que é L. Ah, professor, mas na camada L cabem 8, mas eu só tenho 6. Eu posso ter menos que 8 na camada L. Eu não posso ter mais, tá bom? Aqui o fósforo tem número atômico 15, então ele tem 15 elétrons porque ele está neutro. Na camada K, 2. Na L, ainda faltam 13. Na L só cabem 8, coloco 8. 2 mais 8, 10. Então, está faltando 5. Esse 5 eu boto na camada seguinte, que é a camada M. E aqui um exemplo, o hidrogênio, que tem número atômico 1. Então, ele vai ficar só com a camada K, que é a primeira camada. A gente sempre começa pela primeira camada, com 1. Na camada K cabem 2 elétrons, mas o hidrogênio só tem 1. Então, a gente só vai botar 1. Esses são os níveis, e aí a gente tem os subníveis, tá? Que é o S, o P, o D e o F, tá? O S, assim como a camada K, que é a primeira, o primeiro subnível, cabem 2 elétrons. E daqui em diante, ó, a gente vai reparar que a gente sempre está somando 4. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14. Ok? E aí, para montar a ordem que a gente tem que fazer, existe isso aqui que é o diagrama de Pauling. Vamos entender como ele funciona. Vamos botando aqui. Camada K é o nível 1, L é o nível 2, M é o nível 3 e assim vai. Então, a gente vai fazer aqui uma batalha naval. A gente vai pegar um número, 1, 2, 3, até 7, e pegar as letras, que são os subníveis. Ó, S, P, D, F. Então, eu pego 1 da camada K e o subnível S2. Esse número aqui, em cima, é o número de elétrons. Então, na camada K tem 2 elétrons. Então, completei. Quando a gente olha aqui, ó, na L tem que ter 8. Então, ó, na L, que é o número da camada 2, 2, S2, 2, P6, 2 mais 6, 8. Na M tem que ter 18. M é a terceira camada, por isso 3, 3S2, 3P6, 3D10. 2 com 6, 8, mais 10, 18. E assim vai, tá? Só que, diferente daqui, quando a gente terminava uma e ia para a próxima, no subnível, a gente tem que seguir essa regrinha aqui, ó. Tá vendo essas setinhas vermelhas? Ela vem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Horizontal aqui, ó. Então, ó, terminei essa seta,
vou para o início da próxima, terminei essa seta, vou para o início da próxima, terminei essa, para o início da próxima. E assim vai, ok? Sempre tem que seguir essa ordem. Então aqui ó, a gente tem como exemplo o bromo, que é número atômico 35. A gente sempre começa pelo 1s2, então lá, 1s2, para 35 faltam 33. Depois do 1s2, terminei essa linha, vou para a próxima, 2s2. Vou para a próxima, começa aqui 2p6, 3s2. 2p6, 3s2. Terminei essa linha, vou para a próxima linha. 3p6, 4s2. Terminei essa linha, vou para a próxima. 3d10, 4p6. Só que se eu botar 6, vão ficar 35 quando a gente somar tudo. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. E aqui se fosse 4p6, ficaria 36. Como a gente só tem 35, embora caibam 6, vamos colocar apenas 5. Ok? Uma coisa importante a gente saber é que a última camada, tá? A gente chama de camada de valência, tá? Embora, nesse caso aqui, calhe de ser a última camada, o último subnível, não necessariamente é, tá? A gente fez aqui e terminou com 4p5. Esse aqui, de fato, é a nossa camada de valência, a camada 4. Lembra que os números na frente estão indicando a camada? Camada 1 é a camada K, 2 é a camada L, 3 é a camada M, 4 é a camada N, ok? E nela possui 4s2, 4p5, que eu tenho P a camada 4. Então, tem 2 elétrons aqui e 5 aqui, 7 elétrons. Só que, por exemplo, se eu fosse um átomo com 30 prótons, ou seja, 30 elétrons, eu ia terminar aqui no 3d10, a distribuição eletrônica. E embora o 3d10 fosse o final da minha distribuição, o nível mais alto não seria esse, porque esse aqui é 3. Seria o 4s2 que veio antes, já que ele é na camada 4. Então, a camada de valência é sempre a camada mais externa. E a gente vai ver isso por esse número aqui na frente, ok? E aqui a gente encerra o nosso conteúdo.